Olá, queridos irmãos. Obrigada por estar desse lado. Estou com muitas saudades de estarmos juntos, de estudarmos a Bíblia juntos, de partilharmos experiências, mas enquanto isso não é possível, vamos continuar para mais uma lição da Escola Bíblica Dominical da classe de adultos, na versão em casa. A minha oração é que o estudo da Palavra de Deus possa fortalecer a sua fé, encorajá-la a prosseguir confiando em Deus, apesar das circunstâncias. Tudo preparado aí em casa? Tem a sua Bíblia, um lápis, uma caneta, um papel? Não se esqueça, é importante que esteja longe de qualquer distração e que agora se concentre única e exclusivamente na Palavra do nosso Deus. Qual é o livro que estamos a estudar? Ainda se recordam? Exatamente, estamos a estudar o livro de Jó. O livro de Jó é um dos livros mais conhecidos e populares de toda a Bíblia, essencialmente devido ao seu conteúdo fascinante e a sua história envolvente. Esta série de lições no livro de Jó pretende ajudar-nos a responder à adversidade com uma fé mais profunda no Senhor. Antes de iniciarmos o nosso estudo de hoje, proponho que façam uma pausa, tire um tempo de oração, fale com o nosso Deus, agradeça-lhe pela sua palavra e peça ao Senhor que o oriente no estudo que vamos fazer e que fale ao seu coração. O título da lição de hoje é Em quem posso confiar? O texto base será desde o capítulo 22 até o capítulo 28. A lição desta semana põe em evidência Deus como a fonte da verdadeira sabedoria para todas as decisões da vida. Se ainda não leu todo o texto durante a semana, proponho que pause o vídeo e que possa ler todo o texto. Até já! A nossa lição está dividida em 3 partes. Nesta primeira parte, proponho algumas perguntas para estudo. Primeira pergunta: que pergunta central é que a situação de Jó suscitou na sua mente e por que motivo as respostas dos amigos não o satisfizeram? Veja no capítulo 28, verso 12. Segunda pergunta: que achou quando Jó declarou que a sabedoria verdadeira não se pode achar na terra dos viventes? Veja capítulo 28, verso 13. Terceira pergunta: de que modo a declaração de Jó de que somente Deus sabe o caminho da sabedoria foi uma declaração de fé, não um raciocínio humano? Veja capítulo 28, verso 23. Quarta pergunta: o que significa viver no temor do Senhor? Veja capítulo 28, verso 28. Pause o vídeo para responder às perguntas. Até já! Como vimos nas lições anteriores, os 3 amigos de Jó tinham ido ter com ele para o confortar. Contudo, depois de que Jó se começou a lamentar por causa do seu sofrimento, que vemos no capítulo 3, começaram uma série de discursos bombardeando Jó com a sua sabedoria conjunta sobre a situação dele. A lição de hoje concentra-se no início do 3º ciclo de discursos entre Jó e os seus amigos. Para os seus amigos não havia qualquer dúvida. Jó tinha pecado seriamente e o seu sofrimento era castigo de Deus por esses pecados. Além disso, do que Jó precisava era de se arrepender e implorar misericórdia, não acusar Deus de o tratar como um inimigo. Mas Jó, por mais que tentasse abrir o seu coração aos conselhos dos seus amigos, não encontrava qualquer ajuda nos seus argumentos. E agora queria salientar essencialmente as palavras de Jó registadas no capítulo 28. Vejamos os versículos 1 e 2. Na busca por respostas, Jó começou por pensar sobre a fonte de metais preciosos e como as pessoas obtinham esses metais. Bem, talvez você, assim como eu, a única vez que pensa nos desafios que envolvem o processo de extração de minérios é quando acontece um desastre numa mina, algures numa parte do mundo. O valor destes metais também pode ser avaliado pelo trabalho árduo necessário para os encontrar e trazê-los para a superfície. O mineiro trabalha debaixo da terra, na escuridão. Embora a tecnologia moderna forneça mais luz aos mineiros do que no mundo antigo, muita da mineração ainda decorre nas profundezas da terra. Mesmo com boa iluminação, estar no fundo de uma mina ainda pode ser uma experiência esmagadora. Para que os mineiros possam achar os veios ricos e extrair um metal precioso, têm que cavar um poço fundo no solo. Já imaginou como isso era difícil na antiguidade, sem explosivos, perfuradoras ou máquinas? O trabalho era árduo e solitário, que ninguém na superfície podia ver. Era e ainda é muito perigoso. Qualquer desastre podia ocorrer a qualquer momento, como um escorregão fatal, um desmoronamento, uma inundação no túnel ou um suprimento de ar envenenado. Mesmo assim, pensou Jó,
Porque o ser humano sabia onde encontrar estes tesouros, enfrentava grandes riscos e perigos desconhecidos para os possuir. Pensa um pouco. Os seus tesouros valem o que passou para os adquirir? Sim ou não? Porquê? Pausa um pouco e tira um tempo para pensar. À semelhança do minério que está nas profundezas da terra, geralmente um tesouro só se adquire depois de se trabalhar duramente. Muitas vezes, contudo, quando procuramos um tesouro, aprendemos lições valiosas pelo caminho. Pense, quando é que uma lição aprendida lhe foi mais valiosa do que o tesouro que procurava? Que sabedoria adquiriu dessa experiência? Pausa um pouco, tira um tempo para refletir. Vejamos agora o versículo 12. Temos aqui a pergunta central no pensamento de Jó. Onde se poderá encontrar a verdadeira sabedoria? Seria onde os amigos de Jó insistiam? Quer dizer, na aplicação rígida e fria de tradições decoradas? Ou haveria outra sabedoria maior noutro lugar, no interior solitário, escuro e profundo do sofrimento inexplicável? A sabedoria dos amigos não conseguiu ajudar Jó. Ele tinha expressado a sua preocupação com a aparente injustiça de Deus na sua vida e agora procurava desesperadamente um tesouro muito mais precioso, a sabedoria de Deus. E aqui podemos encontrar a resposta para a primeira pergunta da primeira parte. Jó perguntou onde encontrar a sabedoria. As respostas dos seus amigos não se adequavam à sua situação. Hoje também nós podemos ser tentados a igualar tesouros materiais, dinheiro, elevados orçamentos, muitos bens, com sabedoria e sucesso na vida. É só acontecer um desastre, contudo, e esses tesouros podem desaparecer num instante, ou pior ainda, revelar-se impotentes para satisfazer a nossa necessidade mais profunda. Pensemos um pouco nas circunstâncias atuais do que estamos a viver. Todos, independentemente da sua condição social ou financeira, se encontram vulneráveis de ser atingidos e tocados na sua saúde. Nestas situações, a pergunta de onde se pode encontrar a verdadeira sabedoria torna-se central e urgente. Como já vimos, embora Jó estivesse a falar com 3 amigos que diziam ser sábios, ele ainda assim enfatizou o valor da verdadeira sabedoria, pois sabia que as explicações dos amigos não se adequavam à sua situação específica. Vejamos no versículo 13. A verdadeira sabedoria não tem preço. É impossível ao ser humano avaliar o valor da verdadeira sabedoria. E aqui encontramos a resposta para a segunda pergunta da primeira parte da lição. O valor da verdadeira sabedoria não pode ser expresso em termos humanos. Vejamos agora os versículos 15 e 16. As palavras de Jó nestes versículos lembram-nos que o dinheiro não pode comprar as coisas mais importantes da vida. Jó declarou que a verdadeira sabedoria não podia ser comprada por nenhuma quantia em ouro ou prata. A localização de Ofir, que é referido nestes versículos, não é certa, mas muitos estudiosos chegaram à conclusão que se localizava na ponta sul do Mar Vermelho, no lado africano ou arábico. Era um famoso centro de negócios do Oriente Próximo, especialmente conhecido pelo seu ouro abundante e pedras preciosas. Jó insistia que nenhum deste ouro ou pedras preciosas poderia pagar a verdadeira sabedoria. Às vezes ponho-me a pensar, será que nós hoje realmente valorizamos a sabedoria de Deus? Os cristãos precisam de, com frequência, avaliar o valor que damos à sabedoria de Deus nas nossas decisões. Já agora, e para si, qual o valor da verdadeira sabedoria de Deus? Retire um tempo para pensar. Reflita na importância que tem dado à sabedoria de Deus na sua vida e nas suas decisões. Já no versículo 20, Jó voltou à pergunta central dos seus pensamentos. De onde, pois, vem a sabedoria? E onde está o lugar do entendimento? Podia ser difícil adquirir metais preciosos, como a prata e o ouro, mas pelo menos as pessoas sabiam onde encontrá-los. A sabedoria é infinitamente mais valiosa do que metais preciosos. Mas se não procurarmos no lugar certo a verdadeira sabedoria, acabamos por confiar em substitutos. Por exemplo, um diploma pode ajudar-nos a iniciar uma carreira. Mas para viver como Deus quer, precisamos da sabedoria que só Ele pode dar. Nos versículos 21 e 22, no meio do seu sofrimento, Jó afirmou que a sabedoria estava escondida de todos os viventes. Nem mesmo as aves que voam mais alto, com a vista aguçada, a podiam ver. Perdição e morte é uma expressão que designa sepultura, o reino dos mortos. De maneira simples, Jó queria dizer que nenhuma criatura, acima ou abaixo da terra, pode dizer que tem um mapa que conduz à sabedoria. Nesta afirmação, Jó estava certo.
A verdadeira sabedoria é muito mais do que o acumular de conhecimento, observação e experiência humana. Já no versículo 23, pela fé, Jó afirmou que somente Deus conhece o caminho da sabedoria. Deus conhece o caminho porque Ele é a fonte da verdadeira sabedoria. O melhor exemplo desta verdade é o que o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 1, dos versículos 18 a 25. Pedi aos irmãos para abrirem as suas Bíblias e possamos ler junto estas palavras do apóstolo Paulo. Vamos ler em 1 Coríntios, no capítulo 1, do verso 18 ao verso 25. Podemos ler juntos? Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos por poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus loucura a sabedoria do mundo? Visto como, na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria. Aprova Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado. Escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Aqui o apóstolo Paulo explica que, humanamente falando, a mensagem do Evangelho da cruz de Jesus Cristo parece loucura. Mas Deus revela aos que creem em Jesus para a salvação, que Cristo é poder de Deus e sabedoria de Deus. Veja o versículo 24. Nunca chegaríamos a tal sabedoria por nós próprios. Só quando nos voltamos para Deus com fé e obedecemos à sua revelação da verdade em Cristo, podemos viver com verdadeira sabedoria. E aqui encontramos a resposta para a terceira pergunta da primeira parte da lição. Se na verdade queremos viver com sabedoria, precisamos de ter um relacionamento correto com Deus, por Cristo, ajudado pelo seu Espírito Santo e guiados pela sua palavra, as Sagradas Escrituras. Para si, de que modo o estudo da Bíblia e a oração diária fortalecem o seu relacionamento com o Senhor? Como o ajudam a adquirir sabedoria divina? Para o vídeo, pense e tire alguns momentos para refletir. Gostaria agora que olhássemos com especial atenção para o versículo 28. Deus disse ao homem: eis que o temor do Senhor é a sabedoria, e o apartar-se do mal é o entendimento. Segundo o Velho Testamento, a essência da sabedoria é exatamente o temor ao Senhor. Temer ao Senhor é ser humilde e obediente a Deus, como Ele é santo, bom e fiel. Uma possibilidade de resposta para a pergunta 4 da primeira parte da lição é: temer a Deus quer dizer referenciar e relacionar-se humildemente com Deus, reconhecendo que Ele é soberano, santo, bom e fiel. Queria ainda propor aos irmãos uma reflexão sobre o princípio da sabedoria. A sabedoria é olhar para a vida com os olhos de Deus, é ver a vida na perspectiva de Deus. A sabedoria é melhor que a riqueza, é melhor que o próprio conhecimento, porque a sabedoria é o uso correto do conhecimento. A Bíblia diz que a sabedoria é resultado do temor de Deus. Lembre-se o que está escrito em Provérbios 9:10? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Quando tememos a Deus, isso é um travão moral na nossa vida. Quando respeitas Deus e entendes que lhe vais prestar contas, a esse Deus que te ama, que cuida de ti e que providenciou eterna redenção para ti, então procuras viver uma vida de obediência. O temor a Deus livra-nos dos excessos, da desobediência e da transgressão, não apenas porque temos medo das consequências dos nossos erros, não apenas porque sabemos que iremos prestar contas a Deus no dia do juízo, mas pelo facto de que não queremos entristecer ao Deus que nos ama, que nos criou, que nos sustenta e nos protege. O temor do Senhor é exatamente este sentimento, de querermos ao longo da nossa vida honrar a Deus, glorificar a Deus, obedecer a Deus, deleitar-se em Deus, porque Ele é a razão da nossa vida. Quando vives desta maneira, então alcançaste a verdadeira sabedoria. Voltemos novamente à história de Jó.
E aqui podemos ver que, embora Deus revele a sua sabedoria aos que o procuram fielmente, isto não significa que Ele vai revelar as razões daquilo que nos acontece ou acontece à nossa volta. Jó conhecia a Deus e temia-o. Ansiava saber porque é que Deus tinha colocado aquele sofrimento sobre ele. Mas o verdadeiro conhecimento, tanto para Jó como para nós, não é especificamente obter respostas ao porquê, mas sim adquirir uma confiança maior na soberania, santidade, bondade e fidelidade do nosso Deus e Salvador. No seu hino à sabedoria, Jó passou da pergunta porquê eu, para onde se encontra a sabedoria? Que nós, como crentes, possamos primeiro procurar e seguir a orientação da sabedoria divina, separando um tempo diário para o estudo da sua palavra e para a oração. Que Deus abençoe a cada um. Antes de terminar, queria ainda propor uma aplicação prática. Que esta lição possa fazer diferença nas nossas vidas. Esta semana, como vai colocar em prática o que aprendeu na Palavra de Deus sobre procurar a verdadeira sabedoria junto de Deus? Tenha consciência de que todos os esforços humanos para obter sabedoria longe de Deus falham sempre. Avalie como procura diariamente a sabedoria de Deus para a sua vida. Comprometa-se a procurar e seguir a orientação de Deus, dada aos discípulos de separar um tempo diariamente para o estudo bíblico e oração. A próxima lição terá como título O que faço agora? O texto base será desde o capítulo 29 até ao capítulo 31. Proponho que durante a semana leia este texto com calma e assim estará mais preparado para a próxima lição. Obrigada por ter assistido até ao fim, que Deus o abençoe e até para a semana. O canal Bíblia em Casa foi criado para divulgar a Palavra de Deus através de estudos e reflexões. Mas para que chegue a mais pessoas, é importante dar o seu like, inscrever-se no canal e partilhar nas redes sociais. Obrigada pelo seu apoio.